Meu nome é Rafael Batista, vou fazer uma apresentação sobre o Play Framework. A equipe é composta por Antônio e Arlos também. Antes de começar a falar sobre o Play, propriamente dito, vamos fazer uma introdução sobre o que é Framework e depois falar um pouco sobre o MVC até chegar em Play. Bem, a princípio, os códigos eram desenvolvidos, tinham mais de 13, 4 mil linhas de código, isso era comum, era complexo para demorar a manutenção e desenvolver algo do tipo. Como solução para esse problema, a Sun começou a sugerir que fosse utilizado padrões caseiros, padrões para o desenvolvimento de software. Cada empresa passou a desenvolver o seu. Esses softwares, esses padrões que eram utilizados por cada empresa eram conhecidos como padrões caseiros. Acontece que os padrões caseiros não eram bons e caso existisse alguma modificação do quadro de equipe, do quadro de funcionário, era necessário aprender todo aquele padrão da empresa específica, ou seja, era um caos, vamos dizer assim. Como solução para mais esse problema, a Sun começou a sugerir que fossem utilizados alguns padrões específicos, e dentre eles sugeriu o MVC, que é um padrão modelo, visão e controle, que é um dos mais utilizados até hoje. Uma frase que descreve bem, que acho que define bem o que é framework, diz o seguinte: framework é um conjunto de classes que colaboram para realizar uma responsabilidade para um domínio de um subsistema da aplicação. Uma frase de Farrell Smith, de 1997. O MVC, Modelo, Visão e Controle, é um padrão de arquitetura de software criado em 1979 e ele foi criado baseado nas interações do usuário em softwares de interface gráfica, onde tinha como ideia a entrada, o processamento e a saída das informações, onde o controle representa a entrada, o modelo, o processamento e o view, a saída das informações, que é a visualização. O controle ele faz a integração entre o model, que é o modelo, e o view, que é a visualização. O model faz o processamento das informações e ele está contido as regras de negócio, a lógica de funcionamento do software. E o view é a exibição das informações para o usuário. Pode ser por interface gráfica, tabela, gráficos, textos, o que for. É a exibição da informação para o usuário final. O usuário faz a requisição pelo controller que define se deve ir para o modelo ou para a visão ou para os dois. O Play começou a ser desenvolvido em 2007, na empresa que atualmente é chamada de Singularity, e 2 anos depois ele começou a ser compartilhado como uma ferramenta open source com a comunidade de desenvolvimento. Ele foi bem aceito na época pela comunidade, que aderiu à ideia da ferramenta open source e teve um impulso muito grande no desenvolvimento dela, no aprimoramento da ferramenta. O Play foi desenvolvido basicamente pensando na forma da Singularity de trabalhar, onde tem um foco principal na produtividade do usuário. Ele também se baseia na questão da arquitetura REST para a web. O Play é um framework que redefine o desenvolvimento web Java. Ele tem um foco mais divertido, onde a interface HTTP se torna algo mais simples, flexível e poderosa. Sendo limpo, e em comparação a outras versões do Java, ele se torna uma versão mais limpa, porque as versões do Java, as versões de frameworks Java Enterprise são mais infladas. Diferente do Spring e do Struts e de alguns outros frameworks, o Play não é um framework padrão de JTE. Ele transforma o que seriam 4 camadas em apenas 2, que seria a camada do framework, o servlet, o container JE e o HTTP server. Ele transforma em apenas 2, que seria o framework, que é o próprio Play, e a camada do HTTP server, que é o net, que já é embutido no framework. O Play não é apenas um framework web, ele é uma solução completa. Ele possui servidor HTTP integrado, acesso completo à interface HTTP, API de serviços REST, código cujas mudanças é possível testar com um simples reload da página, engine de templates de alta performance, e permite que sua aplicação funcione para vários idiomas, compilação dos arquivos estáticos de sua aplicação, suporte a I/O assíncrono, validação HTML do input do usuário, cache integrado, sistema de build próprio integrado, plataforma ARPA, conhecida como ambiente distribuído e a prova de falhas e persistência de dados. E aí pessoal, a gente vai falar sobre as funcionalidades do Play Framework. Dentre várias funcionalidades que ele tem, uma é do comando de console. A gente pode fazer todos os comandos, ou os principais deles, através do console dos CMD, que é o prompt de comando. Como é que acontece? Como é que eu vou criar um novo projeto, por exemplo? Vamos ter um vídeo falando sobre isso, mas só para adiantar, a gente vai colocar o play, dar o comando new e o nome do projeto.
você já criou o seu projeto Play Framework. E para importar para o IDE, como é que acontece? Para importar para o IDE, você vai usar o dólar novamente, Play, interrogação, o nome da sua IDE, vamos usar o Eclipse, vai botar Eclipse SFY. E o nome do seu projeto você vai criar. É uma dessas funcionalidades boas que o Play nos concede. Tem também a manipulação de dados. Como é que é feita essa manipulação e junto com outros frameworks e que pode ser usado nessa persistência, que é o JPA, que é muito usado hoje no mercado de desenvolvimento. Tem o padrão MVC, que é que serve como uma das funcionalidades, que é o Move View Control, que ajuda a todo esse desenvolvimento web que a gente vê hoje, além da manipulação de erros, que deixa claro quando está certo ou quando está errado, ou quando tem algum erro de desenvolvimento, de persistência de dados. O Play Framework ele te dá essa gama de informações sobre esses erros. Tem o comando de locale. Esse comando locale é para dar um suporte à tradução das mensagens, dependendo das tags ou das APIs que são instaladas. O Play Framework ele vai trazer para a sua linguagem nativa, a linguagem, o idioma oficial que você quer usar no desenvolvimento. No caso nosso, a gente pode usar o português, tá? Passando dessas partes de funcionalidades, nós vamos agora falar sobre como é que está organizado esses componentes. O Play ele tem a oportunidade de ter vários componentes. Vamos citar os principais e os mais importantes. Servidor HTTP. Esse servidor HTTP ele tem um framework chamado NETTY, que ele ajuda na comunicação entre cliente e servidor, com as informações usadas como entrada e saída de dados, sendo de formato assíncrono. Tem o app de serviço REST, que ele é mais uma abstração do www, que vai fazer as restrições das aplicações de componentes. O que é que vai acontecer? Ele vai restringir o que cada componente vai fazer para que não haja colisão de... Como é que eu posso usar a palavra? Se um componente vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, não deixar que o componente A faça a mesma coisa do componente B. Ele vai separar essas informações. Tem as validações de HTML. O Play trabalha com cache integrado e tem uma plataforma chamada AK. Essa plataforma ela vai ajudar você a desenvolver, vai fazer componentes como o NetBeans hoje faz, de você poder criar suas telas e botar um nível de abstração comum, como usa o UML, a ferramenta UML. E também para arquitetura tem a persistência dos dados, que, como eu falei, ele trabalha muito bem com o JPA para fazer essas persistências de dados, mas não só o JPA, como também outras ferramentas, outros frameworks que você consegue usar. O Play Framework trabalha muito bem também com o Hibernate. Todo mundo conhece o Hibernate, ou se não já ouviu falar dessa ferramenta para fazer a transição, não só a persistência, cuidar da transição de dados, para deixar ela, para continuar tendo atomicidade, durabilidade, para que todos os dados que sejam persistidos tenham confiabilidade também, para que toda transação aconteça de cliente e servidor, ela aconteça de forma muito segura. Depois de passar pelas histórias do Play Framework, nós temos várias versões desse framework. A gente vai falar de algumas delas. A atual hoje, a 2.4.3, ela é a mais usada hoje, apesar de que outras versões são também usadas por elas já estar um pouco mais no mercado e já ser resistentes a isso.
Tem essa 2.4.3 é de setembro, mas temos a 2.3.1.0 que foi em agosto. Temos a que foi em junho, que já é a 1.4. Tem a 1.3 que foi feita mais ou menos em maio, e a 1.2.7 que foi feita em abril. Essas versões são usadas também no auxílio do desenvolvimento Play Framework. Professor Edson, este é um vídeo relativamente resumido, certo, de algumas coisas do Play Framework que nós estamos apresentando nesse trabalho. E eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do código dele, certo? Ele é um framework de desenvolvimento ágil, certo? Ele vai me possibilitar que eu mostre ao meu cliente mais funcionalidades por encontro, seguindo Scrum, XP, etc. Certo? O Play ele funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui, deixa eu só abrir aqui, a estrutura dele, que eu tenho aqui o app, onde eu tenho meus controllers, meus modelos, minhas visões, certo? Aqui, meu modelo, classe pessoa. Eu tenho aqui que ele é gerenciado pelo entity, certo? Eu tenho a annotation que ele é requerido com uma mensagem, como é que se diz? Personalizada, para caso na validação esse campo não tenha sido preenchido, esse atributo, certo? E aqui para os outros atributos eu tenho as mesmas coisas, tem um método construtor e tem os gets e setters, certo? No meu controller eu vou ter o pessoas controller, certo? Onde eu tenho aqui o nome do meu controller e as ações que elas chamam, que elas vão renderizar um arquivo HTML que estão numa pasta que tem que conter o mesmo nome do controller, certo? Ela tem que ter o mesmo nome, está na pasta do controller, juntamente com o nome do arquivo, o mesmo nome da ação, ou seja, desse método aqui, que eu vou mostrar agora. Eu tenho aqui a minha visão, certo? Pessoas, certo? Aqui ó, no index eu tenho isso aqui, que ele vai estender de um arquivo maior, e tenho um set title que ele vai aqui no main, cadê o main? Ele vai colocar aqui ó, aquele arquivo ele vai encaixar aqui dentro, e o set title ele vai dizer o nome da página por ali, tudo dinamicamente, ativamente. Isso aqui eu tenho as rotas, certo? Que é muito importante falar das rotas, que eu digo quando ele receber um determinado URL, ele vai chamar um controller em uma ação. Tá aqui o formato, certo? Que ele chama um controller, uma ação, e aqui ó, controller ação, certo? Basicamente isso, certo? E ele gerencia o banco de dados quando marcado no modelo. Quando o modelo está marcado pelo entity, ele funciona junto com o Hibernate, certo? Ele tem algumas coisas que ele herda meio que do Hibernate. O entity ele gera para mim uma classe no banco de dados, uma tabela no banco de dados baseada nessa classe modelo. Ou seja, vai criar uma classe, uma tabela com nome, sobrenome, idade e sexo, certo? Eu vou mostrar aqui agora, certo? Aqui ó, tabelas, pessoa. Ele sempre cria um ID, idade, nome, sobrenome, idade e sexo. Na ordem que apresentou aqui, não coisa. Aí ele tem isso aqui. E ele funciona basicamente assim. Eu posso também dizer aqui que um método aqui, ele vai receber uma pessoa válida. Se não for uma pessoa válida, ele vai mostrar a mensagem de erro, certo? Trazendo o objeto de volta, ele vai mostrar os erros. Eu vou mostrar agora aqui, execução, pessoas, cadastrar novo. Se eu não inserir nenhum dado aqui,
como todos os campos no modelo são requeridos, são obrigatórios, ele não vai. Ele vai exibir a mensagem customizada, certo? E vai, como é que se diz? Barrar. Agora, se eu digitar qualquer um desses, botar Facebook, o nome vai ser .com. Deixa eu botar um .com mais bonito aqui. .com. Idade vai ter 10 anos e o sexo vai ser masculino. Feminino, vai ser feminino. Pronto. Cadastrar. Ele cadastrou, provavelmente, aqui, facebook.com, idade 10, feminino. Aqui ele está ordenando por nome e sobrenome, que eu especifiquei no meu controller, na hora de listar, ele vai procurar na minha tabela e ordenar por nome e sobrenome e guardar numa lista de pessoas. E eu renderizo essa lista ali, certo? Ele funciona basicamente dessa forma, com annotations. Eu posso dizer várias outras annotations, entendeu? É basicamente isso. E se você quiser saber um pouco mais, que eu detalhe um pouco mais na versão estendida, mas que ela tenha aproximadamente 28 minutos, 26 minutos. Eu posso, aqui ó, eu tenho aqui essas tabelas que são gerenciadas automaticamente pelo Entity. Ou seja, se eu criar um novo modelo com um novo controller e uma nova visão, se eu definir que aquele model vai ser controlado pelo Entity, certo? Ele vai automaticamente pegar aqueles dados daquela classe modelo, vai transformar numa tabela, certo? Ou seja, eu não preciso perder, entre aspas, muito tempo gerando a tabela, porque e aí ele mesmo pode criar a tabela. Você já consegue fazer uma validação diretamente quando recebe o modelo. Se não for o objeto que ele recebe não for compatível com o modelo, ele já exibe mensagem de erro. Vou demonstrar aqui agora um outro caso aqui que pode acontecer. Cadastrar novo. Se eu digitar aqui o nome, teste, não digitar um sobrenome, idade, vou botar 14, sexo, não vou botar o sexo, ele só vai me mostrar esse aqui. Ou seja, eu tenho relativamente uma validação. Existem módulos de proteção, ou seja, eu consigo fazer várias coisas com o Entity de uma forma relativamente simplificada, certo? Lembrando que essa versão aqui é 1.3, ela é um pouco mais antiga do que a atual, certo? Que está na 2.4, aqui 2.4.4. Porém, a empresa do Play, ela mantém essa compatibilidade. Desculpa, estou sem internet aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui. Pronto, conectei na internet, certo? Eu possuo aqui você vê, existe a versão 1.4 já, porém nós utilizamos a 1.3, que eu já tinha instalado na máquina, mas ela tem a última versão dela foi no dia 30 de outubro de 2015, ou seja, eles mantêm a retrocompatibilidade não, eles mantêm as duas versões, a 2 e a 1, eles mantêm em paralelo todas as duas, certo? E é isso. Se você se interessar, tem um vídeo um pouco mais completo, eu demonstro a criação de algumas coisas, e basicamente isso. Espero que tenha gostado e até a próxima.